aquela história que tarda, mas não falha e promessa é dívida? Pois é, ele prometeu, se comprometeu e não é que 1 ano e meio depois ele está cumprindo. Eu estou falando aqui do nosso querido Gustavo Goldenbauer, ele que é dentista, mas também, como segunda opção profissional, mestre cervejeiro. E ele prometeu e está cumprindo hoje para trazer para você que está em casa um pouquinho dessa alquimia da arte de fazer cerveja, algo tão famoso na nossa cidade. Não é isso, Gustavo? É isso aí, vamos fazer uma cerveja hoje, né? Finalmente! Verdade, acho que até assim, enfim, tem né? o quê? Quase que um mantra, Gustavo. Gustavo. Acho que até mais, né? Tem mais de 1 ano e meio. Primeira vez que eu fui lá, a gente tem mais de 1 ano e meio. Tem, já tem. Com certeza. Antes de mais nada, Gustavo, você, conforme eu falei aqui, você é dentista, certo? Sua profissão, por escolha, quando era jovem e tal. Não, jovem ele ainda é. Quando era menino. De onde vinha essa paixão pela cerveja? Desde que eu era criança, tem o pai de um amigo meu que era cervejeiro e a gente sempre indo em churrasco na casa dele e tudo mais, a gente sempre se interessou muito por cerveja. E aí em 2010 eu já estava formado, né, na odontologia e apareceu uma oportunidade de a gente fazer um curso. E na mesma hora que eu descobri esse curso, eu já pensei, vou fazer a oportunidade que eu tenho, fiz o curso e comecei a fazer desde então. E aí agora profissionalmente, né, inclusive? Agora tá virando profissão. Em breve a gente tá lançando uma marca aí de cerveja e aí vamos colocar aí na cidade uma cerveja profissional mesmo. O que a gente vai mostrar hoje é mais uma caseira mesmo. Uma brincadeira, né? Só brincadeira. Pra eu parar de ficar te perturbando. Depois a gente mostra de novo a outra, Mas né? é o seguinte, quando estiver lançando aí a profissional no mercado, que hoje Petrópolis é um celeiro, né, de grandes profissionais cervejeiros. A gente tem potencial para isso, até por conta da nossa água. Né? Petrópolis é uma cidade que tem a história nossa cultura, na cerveja, né? Dentro da colonização, inclusive. Mas aí quando você estiver lançando a marca oficial, a promessa aqui é minha agora, então. Com certeza, fechado. Presente meu, pra gente divulgar. Pode fechado, ser? Fechado. Então quais são os primeiros passos aí, Bom, Gustavo? aqui a gente já começou, a gente está moendo o malte. A cerveja ela leva 4 ingredientes principais, que é o malte, a água, o lúpulo e o fermento. O malte é o que vai dar o corpo da cerveja, a coloração, aquele gosto mais do pão, né, mais relacionado ao pão. É isso que o malte faz. O lúpulo é o que dá o amargor e o aroma da cerveja. A água, que é de Petrópolis, é excelente, né? 95% da cerveja é água. É água. É água, isso. E o fermento é o que vai transformar o açúcar que a gente está tirando desse malte aqui, porque a gente extrai ele. Esses açúcares eles são extraídos daqui, esse malte vai ficar sem gosto e aí vai ficar um líquido doce. O fermento vai transformar esse açúcar em álcool e gás carbônico. Agora, essa onda de cervejas artesanais, eu vejo assim muitos sabores. A exemplo do vinho, que nós temos as uvas, vamos dizer assim. O vinho muda o sabor de acordo com a uva. Mas e a cerveja? Como é que ela muda o sabor? Na cerveja, todos os ingredientes eles fazem diferença. Então, tem vários tipos de malte. Nessa receita aqui que a gente está fazendo hoje é uma cerveja de trigo. Ela leva malte Pilsen, que é o básico para a maioria das cervejas, e o malte de trigo. Mas aí tem o malte caramelo, tem o malte torrado, tem vários tipos de malte que vão dar coloração e sabores diferentes. Aquela história de ter pimenta rosa, de ter damasco, isso aí Isso é outra história. O malte dá essa característica, é a base. O lúpulo é o que dá amargor e aroma para a cerveja. Também tem vários tipos de lúpulo e a gente pode brincar com isso também. O fermento tem fermentos para determinados estilos de cerveja e dão algumas características também. E esses outros ingredientes são pra gente brincar e dão também um sabor que a gente queira agregar na nossa cerveja. É diferente do processo da uva, que a diferença do vinho são as uvas. Nesse caso, nesse caso, todos os ingredientes têm uma parcela de diferença, né, de diferenciação na cerveja. O papo tá bom, mas aqui você adivinhou, que eu mais gosto é de trigo. Pois é. Então beleza. Então vamos lá. Vamos fazer então. Aqui tá o malte Pilsen e o malte de trigo. E aí a gente vai moer agora. Essa medida caseira que você vai fazer aqui hoje, para quantas garrafas? Aqui eu tô fazendo 5 litros. Dá umas 8 garrafas de 600 ml. Bastante, né? Dá sim. Normalmente, esse meu equipamento ele é um equipamento pequeno, diferente do que a gente costuma usar. Os equipamentos normais hoje você vê aí de 20 litros, você usa 2 panelas, né? Você não usa a gente aqui está usando um paninho para tirar, para colocar o malte, usar só uma panela. Caseira mesmo. A gente está otimizando o nosso processo. Então a gente faz uma quantidade reduzida.
né? Mas a gente normalmente pode fazer 20 litros de uma vez. É mesmo? 20, 40, 80. Aí depende do tamanho da panela, depende do seu equipamento, depende de vários outros fatores. A gente aqui tá fazendo uma quantidadezinha pequena mesmo, só pra brincar. Pra brincar e pra experimentar sabores diferentes também. Então vamos lá. Quantos que a gente tem aqui? Aqui a gente tem 800 gramas de malte Pilsen e 500 gramas de malte trigo. Já misturados. Já misturados. Aí é só moer. Moidinho, gente, tem um cheiro bom, né? Tem um cheiro bom, né? E ele é docinho também, quer experimentar um pouquinho? Pega aí. Eu quero. Bom, né? É o malte Pilsen e o de trigo aqui, né? Isso, são esses dois. O que a gente faz agora? Agora a gente já colocou a água quente aqui a 68 graus e a gente vai colocar o malte aí dentro. A 68. Quente, A 68. né? Ela não ferve. Não, ela não pode ferver agora. Porque a gente tem que colocar em algumas temperaturas diferentes para a gente conseguir extrair todos os açúcares desse malte e ter a melhor eficiência que a gente conseguir. Porque se a gente não extrai todos os açúcares desse malte, a gente não consegue depois fermentar da melhor qualidade essa cerveja lá na frente. Então, para 5 litros, né, você está utilizando... Tem um pouquinho mais de 1 kg de malte aqui. É só misturar um pouquinho. Aí essa água tem que ficar aí com esse malte a 66 graus, mais ou menos, por meia hora agora. Ó, já está começando a colorir um pouquinho a água, ó, deixando ela um pouquinho mais branca. Ainda bem que TV é magia. Gustavo, passaram-se a meia hora, né, que você disse que tinha que ficar nessa 66 temperatura, graus, 66. E agora, o que acontece? Agora a gente sobe essa temperatura para 72 graus, depois ela vai ficar 90 minutos em 72, depois a gente vai aumentar essa temperatura para 78 graus, tirar o malte aqui de dentro e ferver essa cerveja, que é quando a gente vai colocar o lúpulo aqui. Mas, Gustavo, após ter passado por todos esses processos, né, que nós acompanhamos aqui, ela já está no ponto de fervura. Isso mesmo. Agora o que vai ser feito agora? A gente vai tirar esse malte aqui, que vai sair sem gosto nenhum. Lembra aquele que tinha aquele gostinho gostoso que você pôs lá atrás? Agora ele vai estar completamente sem sabor. E o doce todo do malte vai estar no líquido. Vai estar no líquido. Vai estar no líquido. E aí a gente vai tirar esse malte. Né? Isso, a gente vai tirar esse malte, esse tecido aqui. É só puxar. E o que acontece agora com esse líquido? Esse líquido a gente ferve e coloca o lúpulo aqui, que é o que vai dar o aroma e o amargor da cerveja. E aí depois de quanto tempo eu posso ver como é que vai ficar isso? A gente vai ficar 70 minutos fervendo aqui essa cerveja e já passa para o fermentador, que a gente vai colocar para fermentar, transformando esse açúcar aqui em álcool e gás carbônico. Aí daqui uma semana? Daqui uma semana. Só daqui uma semana eu volto? Daqui uma semana você volta. Então daqui uma semana eu volto. Uma semana depois, conforme as orientações do nosso mestre cervejeiro, já estamos aqui agora de novo. Isso aí. Então, tá acabando a fermentação dela. Tá acabando. O que a gente faz agora? Aí agora a gente vai maturar essa cerveja para apurar os sabores, né? Pra gente conseguir as características todas que a gente quer nela. O que seria maturar? Explica pra quem está. Maturar, a gente vai trocar de balde, colocar num outro balde como esse, sem essa tampa aqui, com uma tampa fechada. A gente coloca na geladeira a 0 grau. E aí fica 2 a 3 semanas, depende do estilo de cerveja. E aí depois disso a gente já pode engarrafar. Então você vai agora trocar de recipiente. Isso, a gente troca de recipiente e põe pra maturar. Aí daqui a 3 semanas eu volto pra experimentar. Não, daqui a 3 semanas a gente vai engarrafar. E aí ela pronta daqui a 15 dias depois de engarrafada. É um processo demorado. Gustavo, agora o que nós vamos fazer aqui? Agora a gente vai transferir a cerveja que estava fermentando nesse balde aqui para um outro, que é onde a gente vai maturar essa cerveja. Então ela ficou uma semana, aí você vai trocar. Ela ficou uma semana, aí o fermento tá aqui no fundo, e aí a gente vai trocar para deixar esse fermento aqui no fundo e colocar para maturar só o que sobrou. Entendi. Quanto tempo? Aí depende do estilo de cerveja, entre 2 e 3 semanas mais ou menos. Eu volto daqui a quanto tempo? Daqui a 3 semanas a gente troca de novo e a gente coloca para engarrafar. Finalmente, Gustavo, após 3 semanas, né? Chegou o dia de engarrafar. Chegou o dia de engarrafar. E agora, o que a gente faz? Agora a gente já fez uma calda de açúcar com água
para colocar aqui na cerveja. A gente já começou a engarrafar. E esse açúcar aqui que está nessa cerveja, nesse líquido que ainda não é cerveja, né? Já é cerveja porque já tem álcool agora. Mas esse açúcar aqui engarrafado dentro da garrafa com a tampinha fechada vai criar o gás carbônico lá dentro da garrafa, que é o que vai criar a espuma dela. Ah, é? É isso que faz a espuma da cerveja. E o que faz a tonalidade? A tonalidade é um malte lá no começo. Ah, porque não, eu viajei agora na maionese por conta do açúcar. Eu falei, será que às vezes é um açúcar mais queimado? Não, a quantidade de açúcar que a gente coloca aqui é tão pequena que é só mesmo para criar esse pouquinho de gás para dar espuma. Só para dar o gás? Só para dar o gás. Então, bora lá? Vamos lá? Então você engarrafou, conforme nós mostramos agora, e agora o que você vai fazer? Vai agora fechar? A gente vai fechar. Gustavo, daqui a quanto tempo eu volto? Agora daqui uma semana, 15 dias, ela já vai estar com gás e a gente vai poder beber. É quase 1 ano e meio depois de novo. Não, mas um mês e meio é. Vamos fechar? Agora está engarrafado. Agora está engarrafado. Daqui uma semana eu volto? Daqui uma semana você volta e a gente bebe. O que você vai fazer agora com ela? Agora ela vai ficar descansando. Temperatura ambiente, ela vai criar o gás carbônico aqui dentro, que é o que vai dar a espuma. Ah, não vai pra geladeira agora não? Não, agora ela fica fora da geladeira. Então uma semana depois, aí mais um dia para poder gelar. Aí você coloca pra então gelar são 8 depois. dias. Isso aí. Bom, todo mundo sabe que televisão é magia, né? E nós fizemos uma grande brincadeira aqui. Imagina que eu ia ficar esperando, depois de 1 ano e meio, ainda ficar esperando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Não dá. Tem que ter tudo no mesmo dia, né? Tudo, Gustavo cantou todos os processos para que nós pudéssemos levar até você que está em casa. Mas, Gustavo, nos bastidores nós conversávamos aqui, antes de eu experimentar a cerveja, dessa tradição, tanto belga como alemã. Qual a diferença? A diferença principal é que os alemães são mais tradicionais, né? A Alemanha, em 1516, promulgou uma lei, que era a lei da pureza alemã. E essa lei, ela proibia que se usasse algum ingrediente que não fosse os 4 ingredientes principais da cerveja. São água, malte, lúpulo e o fermento. E os belgas não, eles já gostam de brincar com essas receitas. Então eles colocam frutas, colocam vários outros ingredientes, até de temperos mesmo, para brincar e descobrir outros sabores também. Então essa brincadeira toda dos sabores que hoje o brasileiro também faz com maestria, principalmente os petropolitanos, é muito mais na tradição belga. É mais na tradição belga que na alemã. Agora, você me falou a respeito da cerveja sem o álcool, de que era um alimento para as crianças, é isso mesmo? Conta pra gente. Antigamente a cerveja era uma coisa que as mulheres faziam muito. E elas usavam um líquido que antes de fermentar não tem álcool, e esse líquido é um líquido forte, né? Por ter malte e tudo mais, ele é um líquido bem forte, ele é saudável. E aí as mães davam para as crianças, até no café da manhã ou em outras situações também. Saudável sem álcool. Não é isso? É verdade. Agora o papo tá bom, mas eu queria ir Vamos agora experimentar? a parte mais bonita da história. Após 1 ano e meio, imagina que eu ia ficar aqui 1 mês ainda esperando. Pois é, não vai esperar, né? Não vou. A cor dela, né? Encorpada, linda. Essa aqui é diferente das comerciais, né? Linda, é muito diferente. Pedagogicamente, você dá cursos ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Tem alguns amigos que dão, inclusive aqui em Petrópolis, mas como a gente está focando numa outra área, né, que é de criar uma marca, de lançar uma marca, a gente ainda preferiu, por enquanto, não dar nenhum curso, mas futuramente, né, estou me especializando agora, fazendo mais um curso, aprendendo cada vez mais, e daqui a pouco a gente começa aí a pensar nessa... Posso experimentar? Claro. Para saber aqui se a gente vai vir lançar esse rótulo no programa? Com certeza, vamos lançar. Deliciosa! Só mais um pouquinho. Gustavo, muito obrigada. Que bom. E olha só, assim que o rótulo estiver sendo lançado, mais um desafio aqui a gente trazer. Com certeza, a gente traz. A gente traz a cerveja. Bom mesmo, hein? Vocês ficam aí, já encerrei o expediente de hoje. Enquanto você assiste a matéria, eu tô aqui degustando. Tiquinho de ouro. Memórias com sabor. Apoio Cultural Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Hoje eu vou mostrar para você a nova loja do Armazém do Grão, localizada aqui no bairro de Correias. Só para se ter uma ideia, são mais de 80 vagas de estacionamento, são 14 caixas à nossa disposição, serviço de autoatendimento.
Ambiente climatizado, uma adega diversificada e uma variedade enorme de produtos. Sabe o que é mais bacana disso tudo? Cerca de 450 empregos foram gerados de forma direta e indireta. E o Armazém do Grão é uma empresa genuinamente petropolitana. Armazém do Grão. É bom ter você aqui.